aqui no Brasil a gente tem um modelo de negócios onde conta com 4 fontes primárias de receita. Legal. A primeira delas é a inscrição dos atletas. O ticket médio de uma prova de Ironman ou Ironman 70.3 chega a ser 10, 20 vezes mais alto que um ticket médio de uma inscrição de corrida de rua. Então, isso nos traz uma fonte importante, substancial de receita. Segunda fonte delas é parcerias/patrocínios privados. Né? Hoje a gente tem parcerias com algumas empresas super relevantes em alguns segmentos. Terceira fonte primária de receita. Galera, bem-vindos a mais um Papo de CEO. E hoje a gente vai falar sobre performance, disciplina e uma marca que você já conhece e que provavelmente, se você é executivo, você de alguma forma já pensou que deveria estar nela. A gente está aqui falando do Ironman, galera. E para falar sobre o Ironman, ninguém mais, ninguém menos que Carlos Galvão, o idealizador do Ironman Brasil. Carlos, obrigado por você estar aqui conosco, Dario, cara. muito obrigado pela introdução. Sem dúvida nenhuma, é um prazer dividir um pouco aqui das histórias, das experiências, das curiosidades dessa nossa linda jornada chamada Ironman no Brasil. Carlos, cara, eu tava já aqui comentando com você sobre como o Ironman tem tudo a ver com a dinâmica do executivo, do CEO, do founder, do cara que está nas trincheiras, né? Antes de você, a gente entrevistou aqui o Alê, que é presidente da Vitacom e hoje CEO da House, né, do grupo que trabalha em construção civil, e ele é super adepto ao Ironman, ele faz todas as rotinas de treinamento para participar das provas. E uma constante que a gente vê em pessoas que realmente atingem alta performance é a questão do condicionamento físico que o Ironman preconiza. E é interessante ver como é que a marca está muito entranhada, não só no dia do evento, mas também no ano da pessoa, né? Na verdade, o Ironman ele simboliza um estilo de vida, né? Perfeito. O Ironman é tudo o que reflete como lifestyle, né? A pessoa tem que ter esse estilo de vida na sua rotina, no seu dia a dia, né? E obviamente que essa questão da similaridade com os pilares de um C-level, de um executivo de performance na ponta, são imediatos, né? Eu sempre falo que você sabe que eu tive agora nos Estados Unidos numa reunião lá com o board da Ironman, que é uma empresa hoje, a dona da Ironman é um fundo. É um fundo já. É um fundo. Que é sediado em Tampa, na Flórida. Então lá é o centro nervoso, é o headquarter da Ironman Corp, né? A empresa chama WTC, World Triathlon Corporation. E eu tive lá com eles para uma agenda semana retrasada, antes do Ironman 70.3 do Rio. Cara, eles estavam me contando que eles conversam muito com headhunters lá, grandes, né, de empresas grandes. E eles estavam me falando que chega numa decisão, numa reta final, num funil, né, com 3 candidatos para um cargo de C-level. Se um dos 3 pontuou lá que ele é Ironman Finisher, eles pegam na hora esse e descartam os outros 2 currículos. Que isso? É impressionante. Por quê? Justamente por isso, né? Eu quero ter na minha equipe uma pessoa que tenha disciplina, resiliência, força de vontade, planejamento, organização e por aí vai. Você sabe que a gente investe em startups, né? A gente é mantenedor do Investidores VC e também investimos diretamente em startup. Uma das coisas que eu, Dario, a gente tem 15 startups investidas, tá, Carlos? Eu, Dario, escolho pessoas que têm maior aptidão ao esporte na hora do investimento. Legal. Eu tenho agora, na verdade, eu sou advisor, né? Da Bombordo. É uma empresa que é um marketplace de barcos. Eles são o Airbnb dos barcos. Uma coisa que me chamou a atenção, Rafael Tebet. O cara foi jogador de futebol nos Estados Unidos. Cara, pergunta se ele é disciplinado. Muito. Absurdo. Muito. É isso, foi o que você falou. Para você, por exemplo, a pessoa que se dispõe e se desafia a fazer um Ironman 70.3, que é o meio Ironman, depois a gente pode entrar nisso, ela obrigatoriamente tem que ser disciplinada. Porque ela vai ter que, de fato, se ela acorda às 6h30, ela vai ter que começar a acordar às 5.
para poder encaixar uma rotina decente até essa jornada pro dia da prova. Então, assim, não tem conversa. Uma coisa interessante, o Felipe, sócio dele, tá treinando para o Ironman. Olha aí. Ele também foi, eu acho que ele praticou artes marciais e hoje ele faz corrida treinando para o Ironman. Né? Tá aí, ó, lembrei agora. Muito legal. A gente verifica os últimos 3, 4 anos uma procura maior pelo triatlon, né? Lembrando que o Ironman é um triatlon, onde você reúne 3 disciplinas: natação, começando pela natação, depois a gente tem o que a gente chama de primeira transição da água para a bike e finaliza da bike para a corrida. Então é o que a gente chama de multiesporte. E cada vez mais pessoas estão se interessando por esse multiesporte chamado triatlon. E para a gente é fantástico, né? A gente aumentar essa base do funil pensando no Ironman 70.3 e no Ironman Full. Agora, pensando sobre Ironman e modelo de negócios, né? O seu business. Cara, eu consigo visualizar de forma muito clara que você é um estilo de vida, como uma Harley Davidson que o pessoal usa mais em case assim, de mercado, em sala de aula. Ironman é uma marca que você trabalha com estilo de vida. E por conta disso, eu imagino que dentro do teu modelo de negócio você tem várias conexões ao longo do caminho. Eu acho que o evento é só uma consequência, né? Então, destrinchando o teu modelo, como é que o Ironman é hoje no Brasil? Como é que você opera a tua marca? Você pontuou bem que, Dario, porque, coincidentemente, pelo Ironman ser de fato um estilo de vida, as pessoas tatuam no corpo o Mzinho do Ironman, aquele M com a bolinha. Pode crer. Que a gente chama de M-Dot. E é a segunda marca mais tatuada no mundo em pessoas. Ela perde para quem? Justamente Harley Davidson. Porque lá nos Estados Unidos é uma seita. Você tem uma seita. Né? Você tem uma amostragem gigantesca. Você vê encontros de Harley. Pô, eu fui para Califórnia, o negócio é louco. Inacreditável. Um dos maiores que é em Daytona, na Flórida, você põe 400 mil motos na semana. 400 mil motos. É louco. Uma loucura. Então, você vê o Ironman, que é uma coisa muito mais nichada, é a segunda marca mais tatuada no mundo em pessoas. É surreal. Então, aqui no Brasil, a gente tem um modelo de negócios onde conta com 4 fontes primárias de receita. Legal. A primeira delas é a inscrição dos atletas. O ticket médio de uma prova de Ironman ou Ironman 70.3 chega a ser 10, 20 vezes mais alto que um ticket médio de uma inscrição de corrida de rua. Então, isso nos traz uma fonte importante, substancial de receita. Segunda fonte delas é parcerias / patrocínios privados. Né? Hoje a gente tem parcerias com algumas empresas super relevantes em alguns segmentos. Terceira fonte primária de receita, patrocínios públicos. Certo. Porque o Ironman é um evento que transcende somente a esfera esportiva. Né? É um evento que a pessoa se programa para viajar ao destino da prova com a família. Então, a gente tem um dado histórico que para o Ironman 70.3 o atleta leva consigo de 4 a 5 pessoas e eles ficam em média de 4 a 6 dias no local. Ou seja, existe uma receita para a localidade. Exatamente. No serviço, locação de veículo, hotéis, etc. Engraçado esse dado, porque isso é um pouco mais que a média que evento traz para a cidade, sabia? Sem dúvida. E o Ironman Brasil... Evento shows, né? E o Ironman Brasil, ele chega a ser maior. O atleta leva de 6 a 7 pessoas e fica de 5 a 7 dias no destino. Porque a gente sempre brinca que o triatleta está sempre devedor em casa, né? Então ele aproveita para, vou fazer o Ironman em Floripa, que é um baita destino. Então ele já comunica, pessoal, vamos tirar uma semana off depois da minha prova para a gente curtir, em família. Então isso é muito curioso. E dito isso, para você ter uma ideia... O Ironman Brasil, esse ano em Florianópolis, deixou na cidade um impacto financeiro de quase 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Então, é legítimo da nossa parte solicitar uma contrapartida financeira do Estado ou do município. Claro. É sempre uma queda de braço, né, essa questão, mas a gente vem conseguindo boas parcerias com municípios e estados onde a gente opera. E a quarta fonte primária de receita é o que a gente chama de Ironman Village. Em todos os 6 eventos de Ironman que a gente organiza Brasil afora, a gente monta de quinta a domingo ou de quarta a domingo, no caso do Ironman Brasil, um marketplace chamado Ironman Village, que a gente tem a nossa loja oficial,
onde nós vendemos naqueles dias os produtos com a marca Ironman Brasil. E também a gente tem outros stakeholders, outros players que montam operações ou serviços para aquele nosso público ali transeunte. Não só atletas, como... Então você pega a prova do Rio de Janeiro, que a gente fez agora, final de junho. Nós tínhamos quase 1.800 atletas e a gente teve circulando na Marina da Glória por dia perto de 8, 10 mil pessoas. Nossa. Então, e a gente realmente... Esse é mais um ponto focal aí de receita que a gente tem com essa nossa operação de Iron aqui no Brasil. E você tem... não sei como é que você se remunera, por exemplo, com as questões de parcerias com vendas nesse marketplace. Mas ali você deve ter um FII, né? Na verdade, a gente vende metro quadrado. Ah, tá bom. Essa operação a gente vende metro quadrado para quem quiser expor. E no nosso caso da loja oficial, obviamente eu não pago metro quadrado, que é um espaço meu. Claro. Eu tenho a receita da venda de fato dos produtos. Legal. Então você vai encontrar desde camiseta, moletom, caneca, adesivo, chaveiro, toalha, mochila e por aí vai. Fazer inclusive um merchan aqui, né, cara? Olha só o presente que o rapaz aqui recebeu, ó. As camisetas do Ironman. Em parceria com Track and Field, não é isso? Track and Field é parceirona nossa. Cara, o tecido da Track... Não tem nem o que dizer, né, cara? É espetacular. O tecido do Track and Field é muito bom. É muita tecnologia, é muita qualidade. E isso faz diferença também na ponta. Obrigado, viu, cara? Imagina, é um maior prazer. E faz diferença na ponta, Dario, quando você vai vender o produto, que você tem uma marca expoente como o Ironman, junto com uma qualidade irrefutável de Track and Field. Então, na ponta, o que você venderia uma camiseta a R$160, você pode se dar o luxo, entre aspas, de vender por 250 aquela camiseta. Sim. E vende. Então, realmente, a gente verifica uma venda muito expressiva naquelas semanas do evento. É uma venda de experiência também, né? Sem dúvida. A pessoa vai para lá, ela tá vivendo aquele momento. Não é só a prova, né? Exato. A prova ela é consequência de uma experiência que a pessoa está vivendo. Uma jornada. É uma jornada. É uma jornada, é isso aí. Cara, interessante. E agora, querendo entender um pouquinho do Carlos, como é que você teve a ideia, velho? Você era do mercado financeiro, né? Vamos no início. Trabalhei dos meus 17 aos 30 anos no mercado financeiro. Legal. Eu comecei como auxiliar de pregão na extinta e saudosa BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros, ali na Praça Antônio Prado. Então, eu trabalhava como auxiliar de pregão no primeiro ano com jalequinho amarelo. Estudava à noite, né, fazia administração de empresa à noite. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu virei operador de pregão para uma corretora. Fiquei nessa corretora até os 22 anos de idade. Quando eu fiz 22, me formei. Eu fui para Chicago, ficar um ano lá em Chicago trabalhando pela extinta Lehman Brothers também, que era um banco gigantesco que quebrou na crise de 2008. Né? Ninguém imaginava que pudesse quebrar e quebrou. Essa história de too big to fail é relativo, né? Sim. E, cara, mas por que eu fui para Chicago? Porque Chicago são as duas maiores bolsas de mercadorias e futuros financeiros do mundo, ainda hoje. Chicago Board of Trade e Chicago Mercantile Exchange. Cara, e foi um baita aprendizado. Quando eu voltei, em 94, eu comecei a fazer triatlon. Eu já joguei polo aquático minha infância toda, minha adolescência toda. Sempre fui muito do esporte para o esporte, né? Muito ativo. E eu comecei a fazer triatlon em 94. E lá naquela época, Dario, as pessoas tinham uma... Quando você falava de Ironman, já existia Ironman. Naquela época, as pessoas sabiam que era uma coisa... Era o Everest do triatlon, era uma coisa para poucos, uma coisa para maluco. E que aqui no Brasil era muito difícil você desenvolver uma atividade como o Ironman aqui no Brasil por uma série de motivos. Falta de cultura, falta de local, etc. Cara, e aí eu comecei a ir bem nas provas de triatlon como amador, comecei a ganhar a prova num circuito super tradicional aqui do Brasil, chamado Troféu Brasil de Triatlon, onde tudo começou. Cara, aí de 99 para 2000, a Track and Field já patrocinava esse circuito de triatlon lá atrás. Eu sou muito próximo dos donos e do irmão de um dos donos da Track and Field.
Aí eu virei para os caras, eu estava com 29 para 30 anos, eu estava independente financeiramente, uma filha pequena, que hoje tem 24. Cara, e eu queria fazer algo que tivesse um propósito. Né? Porque dinheiro, você quer de mercado, dinheiro se ganha e se perde. Dinheiro é importante, mas, cara, é uma commodity, se ganha e se perde. Dinheiro né? é cíclico, né? Exato. Então, assim, eu queria fazer algo que realmente tivesse o propósito de fazer a diferença na vida das pessoas através do esporte. E eu vislumbrei que o Ironman tinha esse viés. Cara, fomos para os Estados Unidos, consegui uma licença para operar o Ironman aqui no Brasil. Saí 100% do mercado, virei a chavinha, continuei como operador especial da BMF quando voltei dos Estados Unidos, que é um título patrimonial que você tinha na época, era eu e mais 65 pessoas físicas individuais. E eu fiquei com esse patrimônio lá quieto, porque eu sabia que um dia a BMF, a Bolsa Brasileira, ia ser desmutualizada, ia ser privatizada, que já era uma tendência lá nos Estados Unidos, e aconteceu em 2007. Nesse meio tempo, eu abri a empresa Latin Sports, que é a antecessora da Unlimited, da minha empresa hoje, com esse pessoal da Track and Field. E, cara, começamos a operar da maneira que a gente julgava ser fundamental o evento Ironman aqui no Brasil. Então, para você ter uma ideia, a gente saiu de um cenário de 200 atletas, quando tinha Ironman antes da nossa gestão aqui no Brasil, para 550 já no primeiro ano. E aí a coisa pegou uma atração danada. Por quê? Porque eu, como triatleta, eu sabia o que o atleta precisava na ponta, né? O que fazia diferença para ele ter uma baita experiência. Então isso foi muito importante nesse processo. E, cara, de lá para cá eu já fiz 10 Ironmans full, 8 Ironmans full e uns 14, 15 Ironmans 70.3. Sempre faço provas fora e não dá. Tecnicamente é impossível fazer prova nossa aqui, porque você está na função ali. E é muito importante essa troca, porque eu trago lições aprendidas, o que os gringos estão fazendo melhor que a gente, pensando como experiência de atleta, o que a gente está fazendo melhor que os gringos. E, cara, e aí começou a desenvolver e já se passaram 24 anos. Cara, e realmente a gente é muito privilegiado em poder, a cada evento, entregar jornadas que realmente fazem a diferença na vida de cada um daqueles atletas finishers. É um negócio incrível. Uma coisa muito legal que você citou é como é que o fundador, o dono do business, é conectado com o produto. Não que isso tem que ser uma máxima para todos os negócios, mas faz muita diferença, né? Concordo plenamente. Principalmente no nosso segmento, porque na teoria, cara, pra você ter uma ideia, durante o evento eu fico na ponta, ali na produção, na ponta. Eu fico de moto, num percurso bastante de bike. Sim. Eu vou estar na largada, porque eu faço questão de estar perto da entrega necessária. Então, assim, na minha leitura faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Porque é isso, né? Você sabe o que o cara vai precisar ali, né? Exatamente. Hoje, sempre foi assim, né? Mas hoje, devido à concorrência, a gente consegue visualizar que a experiência de compra se dá antes, durante e após o uso, né? E você ter essa capacidade de tangibilizar o que é valor percebido para o cliente faz toda a diferença no processo. Não né? tenha dúvida. E evento, porque você trabalha com esporte, mas a gente não pode deixar de dizer também que o teu esporte é um evento, né? Porque movimenta muita coisa hoje em dia, né? Para você ter uma ideia, Dario, você tem toda a razão. A gente, nessa prova do Rio de Janeiro agora, semana retrasada, a gente teve trabalhando conosco na prova 854 pessoas. Caraca. 854 pessoas em mais de 30 setores. 30. Que precisam estar conectados, cada um com a sua particularidade e relevância. Mas, cara, então assim, é um desafio danado, e ainda mais você fazer tudo outdoor. Né? Para você ter uma ideia, uma prova de Ironman 70.3 dura até 8 horas, que é o tempo limite. 8 horas, o tempo médio de quem termina um Ironman 70.3 é 6 horas e 10. E o Ironman Full, o tempo limite são 17 horas, e o tempo médio de quem termina é 13 horas e 15.
Caramba. Ou seja, você tem muito tempo ali para dar BO, para, né, você tá sujeito, ainda mais agora com esses extremos de clima. Sim. Então é um desafio extra, assim, sabe? Pra você ter uma ideia, na prova do Rio a gente usou 4.600 cones. Caramba. Nossos. Então a gente criou uma função de supervisor de cone. O cara que só faz isso. Porque tem que estar delimitado ali, Não, né? e tem que colocar no horário que o Set Rio determina, tem que tirar no horário que o Set Rio... Cara, é uma operação Difícil. punk. Mas, cara, de novo, é super gratificante e você vê o resultado e você vê as pessoas realmente se desafiando. E as pessoas têm uma falsa impressão de quem faz Ironman ou 70.3, que é o meio Ironman, são profissionais. Pelo contrário, 99,4% dos nossos atletas são pessoas amadoras. Sim. O que o americano chama de ordinary, pessoas comuns, que estão ali querendo se desafiar. Isso que é o grande barato da história. E aí eu queria até que você falasse aquele dado que você me disse aqui em off. Porque a gente estava conversando, pessoal, de quantas pessoas finalizam o Ironman, né? Porra, Ironman, né, cara? Não é você correr 5, 10 km, velho. É uma prova absurda que mexe com toda a sua estrutura corpórea. É uma dinâmica que você se desafia a cada instante, né? Então você pensa que o índice de pessoas que acabam a prova é muito baixo, né? É justamente o contrário. E você tocou num ponto super importante, que também me veio aqui à cabeça enquanto você falava. Diferentemente de uma corrida de 5 ou 10K, ou até mesmo uma corrida de maior distância, onde você somente corre, o Ironman você tem que saber os 3 esportes, as 3 disciplinas e conectá-las. Sim. Mais do que isso, se você errar a mão na nutrição, na hidratação, acabou a prova. Acabou a prova, você não termina. Por mais preparado fisicamente e mentalmente que você esteja, que eu arrisco dizer que é 50-50, cabeça e... Você tem que estar preparado, mas a gente sempre fala que tem muita gente que está na ponta do casco, ou seja, que treinou, fez um ciclo perfeito de treinamento, mas está fraco. Mentalmente. E não termina. Não termina. Então, aí você soma-se a isso, essa questão de você ter que saber, olha, a cada meia hora eu tenho que tomar um gel, a cada tanto eu tenho que tomar meu carboidrato, etc, etc, etc. Meu sal. Então, se você errar a mão nisso, você não termina a prova. Agora deixa eu te perguntar umas curiosidades. Mas, desculpa, só voltando, que você, só pra gente... Das pessoas que largam num Ironman, o percentual de concluintes, de finishers, chega a 94%. Cara, isso pra mim é um dado... E aí mostra o quê? Que não tem aventureiro no nosso esporte. Não tem. Tem pessoas muito preparadas. Não à toa o processo seletivo que você falou lá, olha quem termina, quem tá ali olhando, fazendo Ironman. Porque, cara, eu de verdade, eu comentei com você, eu comecei a prestar mais atenção no Ironman por conta desse grupo de empresários que a gente tem no Rio de Janeiro, o High Level Club, e como é que o Ironman tá na boca de muitos deles. E aí eu comecei a ver como é que funciona, e aí teve a prova do Rio de Janeiro, né, que foi... fantástico, assim, movimentou, tu abriu o Instagram, todo mundo tava lá, ou tava próximo, circulando, ou apoiando pessoas que estavam correndo, né? Isso acontece bastante. Mas uma questão que me chama muita atenção é a mentalidade, né, cara? Não tenho dúvida. Porque, porra, se um cara faz isso tudo, desculpa, cara, o cara faz qualquer coisa, porque... Que isso, velho? É muito puxado. Cara, e aí concordo, mas se você tiver primeiro à disposição, né? Isso é o boxzinho que tem que estar chegado em primeiro. Você tem que estar disposto a querer. Não, muito, né? Muito disposto. E você estando disposto, aí, meu velho. Agora deixa eu tirar umas curiosidades com você sobre o Ironman, tá? Pra leigo. Você comentou um pouco sobre treinamento e durante a prova. O que é um treinamento ideal para o cara que vai fazer um Ironman? Cara, assim, um Ironman full, eu sempre falo, Dario, que qualquer pessoa, de novo, que esteja disposta a, em um ano, em 12 meses, tá apta para largar um Ironman. Um ano de preparo, você acha que é... No máximo. Você perguntar, mas tem pessoas que precisam de 1 ano e meio. Sim, mas na média... Média, 1 ano. Tranquilo, se fizer o que tem que ser feito. Se fizer a lição de casa,
Começando com disciplina, com rotina, com abrir mão de algumas coisas. Colocar isso dentro do seu, lifestyle, que a jornada é maravilhosa. E para um Ironman 70.3, que é um meio Ironman, para quem não sabe, o Ironman Full, você nada 3,8 km, pedala 180 km e corre uma maratona no final. O Ironman 70.3, por que chama 70.3 um meio? Porque nada mais é que a somatória dos, em vez de 3.800, 1.900 de natação, metros, em vez de 180, 90 km de pedal, em vez de 42, uma meia maratona, 21. Você somando essas três distâncias do meio Ironman, dá 113 quilômetros ou 70,3 milhas. Então, esse que é o... Vai encarar essa aí? Que é a história. Então, assim, e qualquer pessoa, que eu acabei de dizer aqui, qualquer pessoa em 2 meses faz um Ironman full, e qualquer pessoa em 6 meses, não precisa mais que isso, faz um Ironman 70.3. Qualquer pessoa. E qual é o preparo que essa pessoa precisa ter? É treinar mesmo bicicleta todo dia? Cara, na verdade, você tem que obrigatoriamente treinar as 3 disciplinas. Tá. Né? O que vai variar se você vai nadar 3 vezes por semana, combinando com 3 vezes de pedal e 2 de corrida. Você obrigatoriamente tem que colocar nessa rotina musculação. Fundamental. Senão musculação. O corpo não aguenta. Né? Não aguenta. E também tem que tentar achar no meio dessa equação descanso. A gente sempre brinca que descanso é treino, né? E muita gente às vezes peca por overtraining, aí chega, se machuca, fatura por estresse. Então, eu acho que é fundamental também a pessoa que se dispuser a fazer um Ironman 70.3 ou Ironman Full, procurar uma assessoria esportiva. Importante. Fundamental na nossa leitura. Ah, mas eu sou autodidata. Esquece, amigo. Tem especialista para isso. Né? Então, você tem tanta... De 24 anos para cá que a gente desenvolveu esse mercado todo, o que tem de business que depende e roda exclusivamente por causa da nossa existência é fantástico. Nutricionistas, nutrólogos, assessorias esportivas focadas em triatlon, né? Que eu também recomendo pegar uma dessa. Então, hoje você tem muita informação à disposição, muito serviço à disposição, que com certeza vai te auxiliar para ter o preparo, para que você tenha uma baita experiência. Porque, como eu falei, 95% das pessoas que largam um Ironman terminam. E, geralmente, essas pessoas têm uma baita experiência. Quando a pessoa não treina adequadamente, ela pode até terminar, mas vai sofrer muito. Aí acontece o fenômeno que a gente sempre brinca do primeiro, único e último. E não é a nossa ideia. A nossa ideia Sim. é fazer com que isso entre na rotina. O cara desfrute, né? Exato. E que o dia da prova é só alegria. Você vai fazer força, você vai sofrer, óbvio, mas é só alegria. Porque o osso foi quando esses 6 meses, 1 ano que você se preparou. E durante a prova, você comentou um pouco sobre gelzinho. Mais uma vez, estou fazendo pergunta de leigo aqui, né? Gelzinho, carbo, como é que funciona essa dinâmica? É necessário para aguentar a prova porque o corpo pede isso? Não tenha dúvida, é fundamental. O que você gasta de caloria, de fluido do corpo, você tem que repor, obrigatoriamente. Não se apaga. Não, se você tem cãibra, você pode eventualmente colapsar. Então, e aí você vê também o quanto é importante a história do planejamento, né? Da organização. A pessoa que faz o Ironman, obrigatoriamente tem que ser muito organizada. Para justamente adequar e colocar na rotina de treino. Você não pode fazer nada de diferente do que você fez no treino na prova. Tem muita gente que erra nisso também. Tênis, por exemplo, é o básico do básico. Você tem que correr a prova com o tênis que você treinou. Mas não, a pessoa vai para um destino, vai para compra um tênis novo. Não Exato, porque se empolga, acabou. Vai te dar bolha. Você pode ser determinante para você não terminar, por exemplo. E a mesma coisa com nutrição ou hidratação. A pessoa que... deixa eu experimentar o negócio. Não é hora. Você tem que experimentar nos 6 meses ou 1 ano. Adequar se vai te dar dor de barriga, se não vai te dar, se vai te dar... Enfim, algum outro tipo de reação não prevista. Então, cara, assim, é muito interessante essa... Não é somente, de novo... Nada contra a corrida de rua, porque uma das modalidades nossa é a corrida. Sim. Que você basta, né, acordar, meter o tênis, ir lá correr ou fazer a provinha de 5 ou 10K. Não é isso. Não é isso. Uma coisa que tem surgido bastante, né, são os esportes a céu aberto, né? Essa questão
da gente estar trabalhando muito esportes ao ar livre. E isso tem crescido bastante no mercado. Como é que você vê essas novas tendências, essas modalidades de esporte? E como é que você vê o Ironman inserido nisso? Cara, eu vejo com super bons olhos, né, essa questão de tirar um cara um pouco da academia, do ambiente fechado, para buscar um movimento outdoor. Eu acho que faz todo sentido. É um desafio em grandes metrópoles como São Paulo e Rio, por exemplo. Você sabe que a gente não tem a cultura, por exemplo, da bike, como você tem na maioria dos países da Europa e uma boa parte dos Estados Unidos e do Canadá. É um desafio. Por outro lado, eu vejo também que você consegue se adequar no treinamento indoor para fazer um Ironman ou 70.3. Então você, por exemplo, eu particularmente treino muito em rolo, né, em bike que fica somente para o rolo e funciona. Então assim, hoje em dia você tem rolos inteligentes que você treina tudo baseado em potência, em wattagem, mas assim, te prepara. Obviamente que você tem, que a gente brinca, meter a cara no vento, mas hoje em dia você tem vários artifícios que te ajudam a se preparar. Existe também uma questão que me chama bastante atenção no Ironman, a questão do poder de influência de marca, né? Como é que vocês hoje estão olhando muito para o marketing dentro das redes sociais? Como é que vocês já estão se posicionando muito com influenciadores, com essas questões? Como é que vocês estão trabalhando isso? E agora perguntando para quem faz de fato, como é que está sendo essa estratégia mercadológica para impulsionar a marca e a tua empresa? Dario, você sabe que você sabe muito bem que muito melhor, é um caminho sem volta. Sim. A questão de rede social, né? Principalmente agora com inteligência artificial. Você não pode ficar de fora disso. Então a gente, com certeza, hoje em dia, a gente tem que estar associado a influencers voltados para o triatlon, né? Que essas pessoas são, sem dúvida, embaixadores do nosso movimento. Então a gente tem cada vez mais tendo essa preocupação e essa aproximação, na verdade, com esse atleta influencer, porque a gente verifica que tem muita marca que quer estar conectada a eles, né? Então a gente tem alguns exemplos muito interessantes de atletas profissionais e amadores, bastante atleta amador também, que tá enveredando para o nosso mundo do Ironman e que traz consigo posições relevantes de empresas. Então eu vejo que é um caminho sem volta e a gente tem que estar muito, muito atento a esse movimento. Hoje você já atua bastante, né, nessa dinâmica. E o Ironman, ele, como a gente comentou aqui, ele tem uma força de marca muito relevante. Vocês acreditam que essa força de marca do Ironman ela consegue trazer mais usuários para que o esporte consiga crescer mais e mais? Ou você acha que também existe um misto de marca, tendência de consumo? Porque a pergunta que eu quero fazer aqui é: como é que a gente consegue fazer com que mais pessoas vão aderir a esse estilo de vida do Ironman no Brasil, sabe? Eu queria entender como é que funciona esse fluxo do usuário que vai chegar no Ironman e vai virar teu consumidor perpétuo. A primeira coisa que a gente tem que fazer, e a gente vem fazendo, é desmistificar que, primeiro, o Ironman é só para maluco, que muita gente ainda acha, que, segundo, o Ironman é para poucos. Isso é relativo, né? Esse ano a gente vai entregar evento para 12 mil atletas. 12 mil. Há 25 anos era para 200. Caramba. Então, e ainda tem muito por fazer. Terceiro, a gente tem cada vez mais fazer com que as pessoas conheçam o triatlon, porque é o caminho natural de quem começa com as distâncias menores galgar um Ironman 70.3 um full. É o objeto de desejo. Se ela vai chegar nessa jornada até lá, não sei. Mas o que a gente tem que fazer é aumentar o número de entrantes na modalidade de triatlon. Já pensou criar um produto de entrada? A gente tem chamado 3-Day Series, é um circuito de 4 etapas. Nós, na Unlimited, nós temos. Esse ano a gente vai fazer 4 etapas pelo Brasil.
E com as distâncias, pra você ter uma ideia, a menor distância do 3-Day Series é o Super Sprint. Então lembra, o Ironman nada 3.800, 180 e 42. O 70.3 nada 1.900, 90 e 21. O Super Sprint, triatlon igual, natação, bike e corrida, só que com as distâncias reduzidas. Para que a gente faça com que aquele cara que só corre, só pedala ou só nade, tenha a experiência do triatlon, do multisporte. Então você pega, por exemplo, um cara que só pedala. Aí você fala, pô, você quer conhecer o triatlon? Ih, mas eu não sei nadar. Peraí, só um minuto. Você sabia que no 3-Day, por exemplo, você tem a distância super sprint? Como é que é a distância? Você nada 375 metros, sai da água, pedala 10K, sai da bike e corre 2,5. Qualquer pessoa nadando de cachorrinho consegue fazer. 375 metros. Isso aí meu produto de entrada. É esse. E aí depois você faz o caminho natural, que é o sprint, nada 750 metros, pedala 5 e corre... Pedala 20 e corre 5. Você tem depois o triatlon olímpico, que é a distância das Olimpíadas. Nada 1,5, pedala 40 e corre 10 e depois Ironman 70.3 e full. Mas essa reação que você fala, isso eu faço, é o que a gente tem que tentar cacarejar. Legal, e é um produto, pô, golaço. É muito legal. Era isso que a gente aumenta a base do funil. Aumenta a base do funil. É isso aí. Porque para um produto que eu imagino seu Ironman, tudo bem, cara, vocês são uma puta marca, como você disse, cara. A galera tatua no corpo, cara. Isso é como você falou, é uma seita, é surreal, cara. É surreal. É pouco usual. Verdade. Mas você tem que ter novos entrantes, né? Para o cara chegar nesse momento, diferente de uma Harley Davidson, que é você ter a dinâmica financeira e independe do que você faz ou como você vive, o Ironman já não. Só entra para o Ironman quem tem um estilo de vida e aí envolve muitas coisas. Né? Envolve muito mais coisas do que só comprar uma moto. Então, esse produto... E aí, mas você já me respondeu. Tem um produto de entrada que você consegue fazer com que o cara entenda que, cara, é possível, né? Exato. É possível. Legal. E essa é uma marca já sua, né? Nossa. 3-Day Series é nossa. Eu queria fazer uma outra pergunta relacionada ao Ironman em si. Eu não conheço a história do Ironman. Como é que o Ironman surgiu no mundo? Cara, daria uma história, no mínimo, muito curiosa. O triatlon, o esporte triatlon nasceu em San Diego, né, nos Estados Unidos, na Califórnia, em 74. Legal, morei lá. É um espetáculo. Inclusive é um reduto super importante, junto com Colorado, nos Estados Unidos e Flórida, de praticantes de triatlon. Começou lá em San Diego, em 74, né, em distâncias menores. Distâncias, por exemplo, sprint, nada 750, pedala 20, corre 5. Tá. Em 1977... lá no Havaí, em Honolulu, na ilha de Oahu, que é uma importante base aérea militar americana, no final do dia, 3 mariners se reuniram. Um deles fazia uma prova de natação chamada Waikiki Rough Water, que é uma prova de 3.800 metros. Um outro mariner era um ciclista super bom, que ele participava de uma prova de bike tradicional também na ilha de Oahu, chamado Biking Around Oahu, uma prova de 180 quilômetros. E o terceiro mariner era um corredor também super bom, e ele já corria há muitos anos a maratona de Honolulu. Não precisa nem falar o que aconteceu, né? Eles se desafiaram, falaram, cara, você pedala 180, eu corro 42, você nada 3.800, vamos juntar os três, fazer um triatlon, natação, bike, corrida com essas distâncias de cada um juntas, e quem terminar vai ser chamado Ironman. Cara, os outros dois toparam na hora, fizeram o primeiro Ironman da história, de fato, em fevereiro de 78, isso foi em setembro de 1977, fizeram o primeiro Ironman da história em 1978, além dos 3 mariners, largaram mais 12 pessoas, total de 15 pessoas largando, dos 15 que largaram, lá em Honolulu, dos 15 que largaram, 12 terminaram, e quem ganhou o primeiro Ironman da história não foi nenhum dos 3 mariners, e sim um taxista de Honolulu, chamado Gordon Heller, que fez em 11 horas e 46 minutos. Para. Cara, foi daí que surgiu esse movimento Ironman. Loucura, né? Então, os 3 caras que... terminaram, mas não levaram. Quem levou foi o taxista. E é muito bacana essa história, porque como não tinha regra, né? Hoje em dia você tem regra, você tem horário limite para nadar, para pedalar e para correr. Sim.
Você tem tempo, né? Que você tem que respeitar. Lá você não tinha, era o primeiro. Claro. Então, o pessoal brinca que na manhã seguinte, né, de fevereiro de 78, no dia seguinte, na segunda, a prova foi no domingo, tinha no jornal lá, no Daily Honolulu, o nome e a foto dos ganhadores, dos 2, 3 primeiros, só que tinha gente na prova ainda. Porque as pessoas faziam mais de 20 horas, 25 horas. Acho que no primeiro Ironman, o último que terminou fez em 29 horas. Caramba. Uma loucura. E aí o que aconteceu? Em 79 repetiram o evento, só que ao invés de 15 largaram 80. Em 1980, ao invés de 80, largaram 250. Aí tiraram a prova de Honolulu, porque Honolulu é uma cidade grande. Honolulu hoje tem 1,5 milhão de pessoas. Sim. Na época não sei quanto tinha, mas era uma cidade grande. Tiraram a prova de Honolulu, mantiveram no Havaí, mas na ilha, na Big Island, em Kona, que é a maior das 7 ilhas do Havaí, mas a menos habitada, uma das menores. E lá tinha condições técnicas e logísticas para fazer uma prova com mais gente. E desde então a prova aí pegou tração, começou a ter outras provas. Criou-se um campeonato mundial de provas de Ironman no mundo, classificando para o Havaí. O Havaí ficou o campeonato mundial, onde só os melhores de cada faixa etária ou profissional masculino ou feminino que se classificassem poderiam correr o Havaí, o mundial. E aí a coisa começou a ganhar corpo. Em 2000 a gente pegou o Ironman Brasil e hoje são 45 provas no mundo, espalhadas no mundo, Brasil é um deles, que classificam atletas para o mundial. Que fica em Kona. E agora, do ano passado para cá, agora, como ficou muito grande, eles dividiram um ano o mundial masculino em Kona, o outro ano é em Nice, na França, e aí eles vão alternando. Tá. Mas pelo pouco que eu li, falam que essa prova é muito difícil, né? é muito difícil. É a mesma distância, igual, só que é muito quente, muito úmido e venta muito. Entendi. É um desafio a mais, né? A gente, por exemplo, faz prova em São Paulo e faz prova em Fortaleza, de Ironman 70.3, no meio. São provas iguais, só que, tecnicamente, a prova de Fortaleza eu posso dizer que é muito mais difícil do que a prova de São Paulo. Úmido. Exato. É uma outra dinâmica. Do Rio de Janeiro é considerado também? Porque lá é quentinho, né? Não, mas na época que a gente faz não é tão quente. É uma prova rápida. Né? É uma prova rápida, uma prova tá entre as mais rápidas do calendário. Que tá. Já é um clima mais ok, assim. Né? E a gente. Enfim. Uma questão também sobre o Ironman. Na verdade, não é nem sobre o Ironman, é sobre a sua empresa mesmo, né? Hoje, qual é a visão de futuro pro teu business, cara? Porque você tem o Ironman é um label, mas você citou aí que você já tá criando outro label, já me vem várias coisas na cabeça aqui, né? Cara, a gente enxerga muito, Dario, que a gente tem muito por fazer ainda. Né? A gente, pra você ter uma ideia, ao longo desses 24 anos, a gente já fez maratona, já organizou maratona, já organizou meia maratona. A gente concebeu para Track and Field o circuito Track and Field Run Series em 2003. Legal. Que hoje é um sucesso. Então a gente já fez bastante coisa. A gente já fez eventos ligados a basquete. Só que a gente, de 2016 para cá, resolveu se especializar fundamentalmente no triatlon. Legal. Né? Então, foco, né? Foco. Então a gente, se você me perguntar, você pode organizar para mim uma corrida de rua? A gente faz com uma mão na roda. Só que eu fiz questão de ter essa questão específica do triatlon. E, cara, assim, por um lado, tudo você tem que avaliar, né? Mercado, você tem que avaliar oportunidades. Por um lado, você fica restrito, né? Te diminui o leque eventual de possibilidades, mas, por outro lado, você domina, como ninguém, esse nicho que você resolveu focar, que no nosso caso é o triatlo. E aí você vira top of mind. Cara, a gente é referência. Então, assim, e um dos nossos desafios, Daria, é justamente manter essa entrega. Nossa régua, nosso sarrafo é aqui em cima. As pessoas, os atletas, os próprios atletas brasileiros que competem as nossas provas e provas lá fora, brincam que a gente acostuma mal os atletas. Porque o que a gente oferece aqui para as nossas provas no Brasil, nenhuma prova do mundo dá. Nenhuma.
em nenhum continente. Eu falo com conhecimento de causa. Em termos de estrutura, experiência. Zero. Se você me perguntar, entregam o básico. Funciona? Funciona. Mas como pensando no todo, esquece. A gente está realmente muito acima e dito pelos próprios americanos. Só para você ter uma ideia, hoje em dia são 180 provas de Ironman no mundo, das quais 45 Ironman full e 135 Ironman 70.3 no mundo. Que o Ironman 70.3 também é um circuito mundial. Sim. A gente tem 5 delas aqui no Brasil, Estados Unidos tem 30, Europa tem mais 40, classificando atletas para um outro circuito que é o circuito de Ironman de meio, de 70.3. Que, diferentemente do Havaí, de Nice, ele é, o campeonato mundial é itinerante. Por exemplo, esse ano, o campeonato mundial de Ironman 70.3 vai ser na Nova Zelândia. O ano que vem já anunciaram, vai ser em Marbella, na Espanha. E assim vai. O ano passado foi na Noruega. Uhum. E aí também, do mesmo modelo, só participa do Mundial quem se classificar. E quem se classifica são os melhores por categoria. Certo. Geralmente, os 3 primeiros de cada categoria são aptos para participar do Mundial. Cara, puxada em si os 3 primeiros. Cara, mas assim, a gente tem 3 níveis de atleta nas nossas provas. O primeiro deles, masculino e feminino profissional, elite, que é o atleta profissional, que é 1%, menos de 1%. Dos outros 99%, a gente tem 95% daqueles que estão ali para ter a sua experiência e somente terminar, independentemente do tempo. Se ele vai fazer num 70.3, 5, 6, 7 ou 8 horas, ou se vai fazer no Ironman Full 13, 14, 15 ou 17 horas, que é o tempo limite. É porque o Ironman é um desafio pessoal antes de tudo. É você né? contra você, exato. Porém, você tem os outros 4% também de atletas amadores competitivos, que são aqueles que estão buscando ganhar a categoria e uma vaga para os mundiais. Caramba. Aí é uma outra caixinha que pra gente dá no mesmo, mas é um pessoal que está ali para competir, são quase profissionais, mas são amadores. Sim. E projetos para Unlimited Sports? O que você está pensando aí para futuro? De repente, mais um outro tipo de frente, de evento? Não sei. Cara, a gente pensou, bateu na trave o ano passado, a gente pegar uma prova importante de trail running aqui no Brasil. E acabou que a gente não pegou. Mas eu acho que a nossa diretriz fundamentalmente é o quê? É cada vez mais consolidar esse trabalho do Ironman aqui no Brasil, e o nosso desafio é trazer novos entrantes para a modalidade. Tem muito por fazer ainda, muito. Então a gente tem um dos nossos parceiros é o Itaú BBA, e a gente tem com o Itaú, né, uma provocação, no bom sentido, né, de trazer 1% da força de colaboradores do Itaú. São quase 1.000 pessoas, eles têm 100 mil funcionários, fazendo um triatlon até no máximo ano que vem. Cara, que legal isso. E é muito legal. E o 3-Day Series, que o Itaú também nos apoia, a gente, numa prova que a gente limita tecnicamente em 600, 700 atletas, a gente tem quase uma boa parte de funcionários ou clientes do Itaú fazendo a prova. E pra gente é muito bom. Então, essa pegada é uma pegada legal, viu? E eu concordo pra caramba, porque assim você não aumenta a dinâmica de produtos, mas você sabe que você ainda tem um mercado que dá muito pra explorar, né? não tenha dúvida. Cara, 230 milhões de pessoas, quantas pessoas ainda não podem fazer triatlon no Brasil? É gigante, né? Você tem algumas barreiras de entrada, óbvio. Existe uma condição monetária também, né? Também, equipamento. mas por outro lado, Dario, você sabe que hoje tem bicicleta de 200 mil reais. 200 mil reais. Caraca. Uma bike. Só que 99% das pessoas não precisam ter uma bicicleta de 200 mil reais. Você pode muito bem começar com uma bicicleta de entrada, inclusive no 3-Day, você pode começar fazendo 3-Day com uma mountain bike. Legal. Não precisa ter uma road bike ou uma bike que a gente chama TT, que é time trail, que é uma para triatlo. Não. Você começa para ter a sua experiência no multisport, uma mountain bike, gostou, aí parte para uma road bike, gostou mais ainda, parte para uma bike de time trail. Então, assim, cara, de novo, é mais complexo do que somente correr, somente pedalar ou somente nadar, sem dúvida nenhuma. Claro. Né? Você tem que ter onde nadar, obrigatoriamente. Mas, assim, a gente percebe que essas barreiras estão
estão cada vez mais caindo e as pessoas estão cada vez mais conhecendo. E é a nossa missão, que no meu entendimento está ainda no começo dessa divulgação do que é o triatlon. E eu também gostei muito dessa pegada que você citou do Case Itaú, porque dá para você também fazer um trabalho muito em conjunto com as empresas para fazer essa collab, né? Entre corporações e o Ironman. E para a empresa isso é muito benéfico, porque se você tem... Cara, você está me citando aí, está borbulhando ideia aqui. Eu estou pensando aqui, cara, se eu começar a incentivar os meus colaboradores a entrar nessa vida, cara, eu vou ter gente mais disciplinada, gente mais focada, gente que, não procrastina, porque a gente sabe que a condição física é um elemento de procrastinação. Né? A pessoa que está gorda, que está fora do peso, que às vezes não... Ou às vezes está até dentro do peso, mas não tem um condicionamento físico, acho que esse que é o ponto. Ela procrastina, ela não evolui, cara. E vou até te dizer, eu mesmo, tá? Eu já tive nesse momento. Na época de pandemia, cara, eu pirei, fiquei, engordei mais de 20 quilos, cara. Eu trabalhava 16 horas por dia, mas eu não trabalhava 16 horas por dia. Eu estava na frente do computador, né? É diferente. Você tem toda a razão. E eu acho que, como você bem colocou, a gente tem ainda, na minha leitura, um trabalho do B2B para ser feito com esse foco das corporações enxergarem o triatlon como aliado. Sim. E um baita aliado. Assim, não somente da pessoa ter os pilares consigo, da pessoa ficar menos tempo doente, e assim vai. Né? É um círculo vicioso do bem. E a gente tem um baita desafio, cara. Tem um baita desafio. O pessoal da Hyper que tá me assistindo, arrasta pra cima que geral vai começar a correr, nadar e pedalar aí. Aí, cara, tu vai rodar também, velho. Tu vai fazer uma bikezinha pelo menos aí uma vez por semana. De bike, eu jogo bola todo... Vamos botar... Cauê, vamos botar uma natação aí, velho. Boa. Cara, pra finalizar, Carlos, adorei o papo, achei fenomenal. Obrigado. Acho que, inclusive, traz um pouquinho, não só do negócio que você tem, mas também do estilo de vida e como é que a gente consegue trabalhar experiências e como é que isso é relevante para a vida das pessoas. Mas, para finalizar, eu sempre peço para o nosso convidado dar uma dica para quem está escutando a gente. E a dica que eu vou te pedir é, para o cara que quer mudar as condições de vida dele, quer ter um melhor rendimento nos aspectos profissionais, pessoais, e que pode entender que o Ironman, o triatlo, pode ser um caminho, cara, que dica você daria para esse cara começar? Cara, eu daria a dica que é o nosso mote, que é o nosso lema do Ironman, que é o seguinte: anything is possible. Nada é impossível. Então, corra atrás, acredite no seu potencial. A gente é muito, muito, muito mais potente do que a gente imagina. Né? E a gente vê isso na prática em cada evento de Ironman ou 70.3 que a gente entrega. Porque você vê pessoas que eventualmente não estão naquele shape que você já imagina de um cara que faz Ironman, sarado, de um atleta. Não. Tem pessoas, como eu mencionei, que estão ali para ter aquela jornada, que chegam perto do tempo limite de 8 ou 17 horas, mas que estão ali. E a gente tem certeza que quando ele cruza a linha de chegada, a vida dele vai ser diferente. Então, cara, nada é impossível. Corra atrás, tenha ideais, tenha disposição, porque a gente é muito mais potente do que a gente imagina ser. E o Ironman realmente é a síntese disso tudo. Anything is possible. Golaço, cara. Carlos, muito obrigado. Obrigado. Tamo junto, pessoal. Prazer. Último recado para vocês é, se quiser seguir o Ironman, super fácil, digitar Ironman nas redes sociais, essa até sei, mas por favor, faça as honras, diga como é que o pessoal pode achar o Ironman nas redes sociais, como é que ela pode achar aquele seu outro produto de entrada. A gente tem legal. O @Brasil Ironman, que é o nosso com S, Brasil Ironman, que é o nosso principal, né, no Instagram. E a gente tem o @3Day Series, que é TRIDAY, 3Day Series, também, que é nosso filho menor, né, nosso irmão mais novo do Ironman, que é um barato. A gente fica ali super também impressionado com a alegria das pessoas. O Ironman é falho. O Ironman 70.3 é fato consumado. Nessa questão de você ver ali
a pessoa, né, perto da linha de chegada, já emocionada. É um negócio fantástico. Te convido para conhecer na próxima prova nossa. A gente vai fazer agora Fortaleza em agosto, São Paulo em setembro e fechamos o ano em Aracaju em novembro. Legal. E a gente verifica isso no 3-Day Series também, que as pessoas estão ali super animadas e a gente sabe que ali é o início da jornada daquele ou daquela atleta no triatlo. Vislumbrando, sem dúvida nenhuma, um dia um 70.3 e um full, que no final do dia é o que a gente espera. Boa. As minhas redes vocês já conhecem, Dario_Pérez. Não deixem de seguir e compartilhar o podcast. Vou te fazer um desafio. Manda esse podcast para aquele cara que você sabe que precisa escutar um pouquinho do que a gente falou aqui, que precisa mudar um pouco a rotina e que o Ironman pode ser um caminho para ele realmente ter novos resultados dentro da vida. Porque o que a gente está falando aqui, o que o Ironman pode proporcionar para você e para os outros, cara, é mudança de hábito, é mudança de vida. É uma coisa que, inclusive, eu acredito pra caramba. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra, prazer. Adorei a conversa. Prazer. E obrigado aí pelos presentes. Tamo Valeu. junto, galera. Abração.